Você sabia que essas pessoas que são muito tímidas, que têm muita vergonha, que têm muito medo, pessoas que são muito agressivas, sabe? Todo comportamento, ou praticamente todo comportamento disfuncional do ser humano vem de um problema de cura interior. Pessoas que são inseguras, pessoas que não se valorizam, pessoas que não se amam. Principalmente mulheres que aceitam qualquer tipo de comportamento, homens também, que aceitam qualquer tipo de comportamento dentro de casa, homens que, às vezes, eles não conseguem nem corrigir os próprios filhos, com medo de rejeição dos filhos. Mulheres que aceitam qualquer comportamento do marido, mulheres que aceitam um marido que trai, um marido que é grosseiro, um marido abusivo, homens que aceitam mulheres abusivas. Queridos, praticamente todo comportamento disfuncional na vida adulta vem de um problema de cura interior. E eu estou falando isso para vocês não por questões religiosas, mas por questões de psicologia, de psicanálise, de coaching, de tudo que eu já estudei do comportamento humano. Praticamente todo problema no adulto é uma criança ferida que ele tem dentro de si. A cura interior é muito importante para nós. E hoje nós vamos falar sobre a cura interior da família. Tem um texto aqui que o pastor César começa o capítulo falando sobre ele, é um texto de Efésios 4, que Efésios 4, do versículo 31 e o versículo 32, diz assim: longe de vocês. Olha a lista de coisas aqui, queridos. Longe de vocês toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o texto base da lição número 3 do módulo 4. É o texto base, o caminho divino para a restauração das emoções e a cura do espírito ferido. Salmo 147 diz assim: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O plano original de Deus sempre foi o de famílias saudáveis. Lembrem-se que quem criou a família foi o Senhor lá no jardim. A promessa divina é alcançar a raiz mais profunda da dor e aplicar o bálsamo curativo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Jesus prometeu enviar o Consolador. O objetivo dessa lição de hoje é reconhecer a raiz da rejeição e compreender como a obra de Jesus nos libertou. É aprender sobre as consequências da rejeição e a cura profunda que Deus traz para nós. Aprender a perdoar os pais, a ter humildade para pedir perdão. Conhecer e experimentar a Deus intimamente como nosso verdadeiro Pai. As dores mais profundas estão reunidas na nossa alma. A alma é o que une o corpo e o espírito. O espírito é o que comunica com Deus, o corpo é o que comunica com essa vida que nós temos aqui, e a alma faz o elo entre eles. Na alma está a mente, as emoções, a vontade. No espírito está a intuição. A intuição é do espírito. Quando já aconteceu com você, de você ter uma intuição sobre algo e aquilo ser real, é teu espírito comunicando com você. Mas a alma, nela está a mente, ou seja, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, estão as emoções, estão a vontade. As dores mais profundas estão reunidas na nossa alma e elas se originam na infância.
Queridos, como a infância é importante. Como a infância é importante. A falta de afeto, a falta de amor, a falta de reconhecimento, ela gera um vazio. Muito provavelmente, você hoje é um reflexo muito forte nas suas emoções mais íntimas daquilo que você viveu lá na sua infância. Você já reparou que algumas situações em que, por exemplo, irmãos foram criados num lar onde não havia amor, havia muita briga entre o casal, havia muito desentendimento entre o casal, muita competição entre o casal. Tendem a ser pessoas que na vida adulta têm problema no casamento, não querem casar, quer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Porque na infância eles viveram uma situação muito conflituosa dentro de casa. Pessoas que na infância viram o pai, principalmente, né, às vezes a mãe, mergulhados em bebida, em vícios. São pessoas que na vida adulta tendem a ser muito frágeis, tendem a se entregar muito facilmente a outras pessoas, porque tiveram pais omissos, pais distantes. A nossa infância, ela é muito importante. A rejeição é como uma ferida física. Sem antisséptico, né, sem o mertiolate, ela infecciona, enfraquece a vontade, leva à destruição emocional. Assim como o corpo requer medicina, a alma necessita do bálsamo do Espírito Santo. A morte de Jesus na cruz, ela nos redimiu de toda ferida emocional, e a gente vai aprender isso hoje, para viver em harmonia e paz. Algumas causas da rejeição. A primeira causa que o livro traz é a rejeição no ventre, quando nós ainda éramos bebezinhos dentro da barriga da nossa mãe. Ela ocorre através de situações variadas. Escassez financeira, às vezes a mãe engravidou num momento muito difícil financeiro para a família e eles rejeitaram aquele filho. Conflitos conjugais, ou a gravidez não planejada, né? A mãe que engravidou do pai, só que eles não se gostavam. Ou às vezes eles estavam num momento da relação que estava para separar, e num desses separa e volta, a mãe engravidou. E aí fica aquela rejeição da mãe pensando, meu Deus, e agora eu estou grávida desse homem? E o homem pensando, meu Deus, e agora essa mulher está grávida de mim? Ou uma gravidez não planejada. Sentimentos de ódio ou medo da mãe podem ser transferidos à criança. Eu lembro quando a Paula engravidou da Nicole. Queridos, é tão tremendo que quando ela estava grávida da Nicole, eu ficava colocando músicas para a Nicole ouvir, eu pegava o fone de ouvido e eu colocava na barriga da Paula para a Nicole ouvir música. Nicole na barriga da mãe dela. E eu falava para a Nicole algumas coisas da vida aqui fora. E é engraçado, quando a Nicole nasceu, foi pegando ali consciência, logo na primeira infância dela, a Nicole gostava daquelas músicas, exatamente aquelas músicas que eu colocava para ela. E ela, quando foi desenvolvendo a fala, desenvolvendo ali as habilidades de relacionamento dela, a gente percebia que ela era igualzinha àquilo que nós falávamos para ela quando ela estava na barriga da mãe dela. A criança, já na barriga da mãe, ela recebe essa ação externa. E você, na barriga da sua mãe, recebeu também essa ação externa. A despeito de qualquer situação terrena no mundo espiritual, você já foi aceito. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Que não importa como nós fomos recebidos pelos nossos pais, se nós somos bem recebidos ou não, se nós somos rejeitados ou se nós somos desejados, o Senhor, Ele te aceitou a partir do momento em que o seu pai colocou você ali na barriga da sua mãe. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que me escolheu antes da formação do mundo.
o Senhor já nos conhecia. O Senhor, ele já tinha escolhido você antes do mundo ser criado. Diz aqui no Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Pequenininhos lá na barriga da nossa mãe, antes da nossa mãe saber que estava grávida de nós. O Senhor já tinha te visto. É tremendo isso, né? Você saber que Deus que te escolheu não foi o óvulo da sua mãe que te escolheu. Foi Deus. Isso é muito tremendo. Isso é muito poderoso. Outra causa de rejeição ao nascer. A frustração, principalmente para a nossa geração, né, que não tinha ainda os nossos pais não tinham acesso àqueles equipamentos de identificar qual era o sexo do bebê. Frustração nas expectativas versus o propósito divino. A mentira. Ninguém se alegrou com o meu nascimento. Muitas pessoas guardam isso no coração. Mas a palavra de Deus diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, Deus falou para Jeremias, ou através de Jeremias, que antes que nós fôssemos formados, ele nos conheceu. A mentira, ninguém se preocupa em cuidar de mim. Mas em Jó, eu terminei Jó, terminei Jó 41, ontem termino Jó, hoje de novo. Em Jó, o Senhor fala assim, vida me concedeste, o Jó falando, né? E o teu cuidado a mim me guardou. Sabe, queridos, o Senhor, ele é um pai tão cuidadoso, tão zeloso. Às vezes a gente pode pensar assim, eu não encontrei ajuda em lugar nenhum. Mas o salmista disse, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Quando nós buscamos ajuda nos homens, nos nossos pais, coitados, muitas vezes eles só passaram para nós o mal que eles receberam dos nossos avós, a dureza que eles receberam dos nossos avós. Eles não tiveram a oportunidade de aprender aquilo que nós aprendemos. Talvez os nossos pais não tiveram oportunidade nem de ter infância. Como que eles vão cuidar de criança se eles nunca aprenderam a ser criança? Uma mentira que às vezes a gente conta não tem um valor, só apenas mais um. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Sabe, aquilo que você acha que é vergonhoso diante dos homens, Deus escolhe para engrandecer diante dos homens. Outra causa de rejeição, uma rejeição na infância. Os traumas mais profundos nascem na despreocupação e da omissão. Toda criança espera importar para os pais. Toda criança espera ser importante. O provérbio diz isso, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando criança, para as crianças, nós devemos comunicar, né? Ter tempo indispensável para conversar e para inculcar a palavra de Deus no coração da criança. Muitas vezes os pais não têm tempo para os filhos. O pai quer demonstrar amor pelo filho, mas ele não entende que o filho precisa dessa comunicação. E se o pai não dá isso para o filho pode se sentir rejeitado na infância. O respeito, aceitar e valorizar a opinião da criança, evitar humilhação, forma adultos seguros. E às vezes os pais erram com os filhos nisso, envergonham os filhos na frente dos outros, não respeitam os filhos. Quando os filhos falam alguma coisa, o pai já corta logo, o pai briga logo, manda calar a boca. Sabe, queridos, nós precisamos respeitar os nossos filhos, e se nós formos os filhos que não foram respeitados, o Senhor, ele passou por isso também. E o sofrimento de Jesus na infância, a rejeição de Jesus na infância, ela sara a nossa rejeição na infância. A disciplina regada com amor, o amor sem limites rende a criança aos próprios defeitos, sabe? É o equilíbrio em que o pai, ele não precisa maltratar o filho, ele não precisa machucar o filho. Ele pode corrigir com amor, ele pode corrigir com equilíbrio, sem envergonhar. Igual a gente aprendeu ontem.
Ele corrige o filho para edificar o filho, para consolar o filho. O amor envolve sacrifício, convivência intensa e firmeza protetora. Cria grandes memórias e muitas vezes os pais criam os filhos sem amor, sem demonstrar amor. Outras coisas que causam essa ferida na alma, o abandono, o abuso sexual. Ninguém substitui o papel dos pais. A criação por avós ou por terceiros pode gerar vazio e ressentimento profundo por atitudes depreciativas. A promessa de Deus, Deus promete restaurar essas relações e enviar um bálsamo por meio do perdão. Ele diz que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Muitas feridas na alma vêm por abuso sexual. Abuso que vem geralmente das pessoas mais próximas, dos nossos pais, dos nossos tios, dos primos, dos parentes, das pessoas que às vezes os nossos pais colocavam a gente ali. Aquela pessoa era para cuidar da gente enquanto o pai trabalhava e a pessoa vai e abusa da gente. E para a criança fica a ferida de que o pai não protegeu, a mãe não protegeu. Fica a ferida de que Deus não ama, porque se Deus ama, como é que Deus permitiu que ela fosse abusada? Essa ferida, ela é imensa. A ferida sexual, do abuso sexual. Mas isso não é o fim. Somente o poder restaurador de Jesus é capaz de penetrar essa escuridão e operar o milagre total da cura. Outro caminho que entra a ferida da alma é a preferência do pai por um filho ou outro. Em famílias numerosas, demonstrar favoritismo gera inevitavelmente divisão, inveja competitiva e profunda rejeição naqueles que se sentem menosprezados. A gente vê isso na Bíblia, lá na família de Jacó. A Bíblia mostra que Jacó amava mais José do que aos outros irmãos. E os outros irmãos, eles tinham inveja de José. Como Jacó dava mais atenção para José, os outros irmãos não gostavam de José. Os outros irmãos olhavam José com desdém, porque José era o filho queridinho do papai. E às vezes, eu sou filho único, eu não tive irmãos para competir comigo, mas muitas vezes eu vejo até aqui pelo Samuel, pela Nicole. E embora a Paula e eu trate os dois muito bem e trate os dois com o mesmo amor, com a mesma atenção, quando eu vou chamar a atenção dos dois, os dois aprontaram. Eu chamo os dois para conversar e eu chamo a atenção de um protegendo o outro, depois eu chamo a atenção do outro protegendo um, justamente para eles não entenderem que exista favoritismo, porque não existe. E eu vejo que de vez em quando eles ainda têm esses papos de que, mas o Samuel, o Senhor não sei o quê. A Nicole, o Senhor não sei o quê. Imagine só, numa casa onde há um real favoritismo. Isso deixa uma ferida, né? Porque a pessoa pode não se sentir amada o suficiente. Ela pode crescer com aquela impressão de que ela sempre tem que mostrar que é melhor do que o irmão. Ela sempre tem que mostrar mostrar para o pai que o pai tem que ter mais motivo para amar. É aquela pessoa que sempre está disputando o amor de alguém, aquela pessoa que sempre está disputando a atenção de alguém, aquela pessoa que precisa comprar o amor dos outros, porque não recebeu o devido amor quando era criança. Queridos, tudo isso são traços da ferida da alma. A mulher rejeitada e abandonada também, a rejeição, o divórcio, o abandono, a traição, ela causa feridas muito profundas. No livro, ele traz um texto, esse texto de Isaías, eu vou ler ele todo aqui para a gente, eu achei esse texto muito tremendo. Muito tremendo. Ele é um texto voltado para a mulher abandonada, mas que atende a todos nós. Ele diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. O medo de um futuro incerto que a mulher abandonada, rejeitada, pode ter, o Senhor diz para ela: não temas, você não será envergonhada. Eu me lembro quando eu era adolescente. Meu pai uma vez saiu de casa, ele saiu de casa com a balconista da padaria que ele trabalhava. Meu pai era padeiro, até hoje ele é padeiro. E aí ele estava tendo um caso com a balconista da padaria e ele saiu de casa. Não sei se eu já contei isso para vocês na célula. Ele saiu de casa e fugiu com essa mulher. Aí deu a hora do meu pai vir embora, meu pai não chegou em casa, no outro dia meu pai não chegou em casa, no outro dia meu pai não veio para casa. Passou uns 4 dias, minha mãe pediu para eu ir na padaria atrás dele. E aí eu fui na padaria e o pessoal falou assim, ó, seu pai fugiu com a balconista. Aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, passou uns dias, meu pai ligou para minha mãe, querendo voltar para casa, e minha mãe aceitou ele voltar para casa. No que minha mãe aceitou, desligou aquela ligação, eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E aí eu fui conversar com a minha mãe, eu falei, mãe, por que a senhora aceita essas coisas do meu pai? E aí minha mãe falou bem assim, porque eu preciso dele. Sabe, o Senhor, ele fala para nós, ele fala para você, mulher, quando você for discipular suas discípulas, você, mulher, o Senhor fala, sabe, não temas, você não será envergonhada. Eu acho tão tremendo esse texto, porque o teu Criador é o teu marido. Meu Deus, a mulher não precisa se submeter à vergonha, à traição, não precisa se submeter ao abuso, não precisa se submeter aos maus tratos, à ignorância, não precisa se submeter ao Nabal. Depois você procura na Bíblia quem é Nabal. Nabal era um homem nojento. A Bíblia fala que Nabal era um homem nojento. A Bíblia fala que Nabal era um homem que ninguém gostava dele, tão nojento ele era. E Abigail era uma princesa que se submetia a Nabal. E o Senhor fala para a mulher rejeitada e para a mulher abandonada: não temas, você não será envergonhada. O Senhor garante aqui, ó, você não será confundida, nesse texto de Isaías 54, depois vocês leem. Você não será confundida. O Senhor fala sobre a separação, né? Que por pouco tempo separou, mas logo ele acolheu, logo ele trouxe de volta. Ele promete apagar as feridas da memória, as feridas do sofrimento. Quando que as feridas do sofrimento vão ser apagadas? Quando o sofrimento for abandonado. Quando o lugar de sofrimento for abandonado. Você não deve aceitar o sofrimento. Você não deve aceitar o abuso. Tristeza de espírito, luto constante e falta de esperança. Eu conheço, nós acompanhamos mulheres. E dói o meu coração. Porque eu fico lembrando da minha filha. Eu fico me colocando no lugar de pai. E se eu que sou mau, quero proteger a minha filha, quanto mais Deus. Não quer proteger a mulher rejeitada, a mulher abandonada, a mulher sofrida. O Senhor será o seu redentor com grandes misericórdias. Nós acompanhamos mulheres que estão em estado de sofrimento constante. Vivem uma relação e eu fico pensando às vezes, meu Deus, como essa irmã aguenta isso? Como pode esse homem ser desse jeito? Misericórdia. O Senhor é o seu marido, querida. Se entrega para o Senhor de verdade. 3 maneiras incorretas de reagir diante da
das situações que ferem a alma. A primeira delas é o desânimo. A rejeição, os maus tratos, o abandono, a traição, a dor, a preferência de um e não do outro, ela gera paralisia. E ela pode paralisar o propósito de vida da pessoa. A frustração contínua de conviver com o vazio gera uma cadeia de inércia, né? Uma vida paralisada que pode levar uma tragédia na vida. Aquela pessoa desanimada com a vida, que não quer fazer nada, não quer viver nada, porque ela está desacreditada. Só que o desânimo é uma maneira ruim de você lutar contra a doença da alma, a ferida da alma. O desânimo não pode ocupar lugar no nosso coração. Outra forma errada e incorreta de agir é a resistência, a negação extrema da dor. Mesmo após sofrer golpes profundos e desestabilizadores, tentam mascarar a realidade e convencer a si e os outros que nada aconteceu. A resistência a gente pode chamar também de a negação. Sabe, negar a coisa não quer dizer que a coisa vai sumir dali. A coisa deve ser enfrentada, deve ser tratada, a ferida deve ser tratada. E outra situação errada, uma forma incorreta, é a vingança. A dor não tratada que se transforma em agressividade, em ódio. A pessoa ferida converte-se em um inimigo implacável, usando táticas destrutivas em busca do alívio ilusório. Não pense você que se você ficar atacando quem te machucou, que isso vai sarar a sua ferida. Não vai. Pelo contrário, vai aumentar e piorar a situação. Eu vejo muitas vezes pessoas que passaram por uma situação com o marido, com a esposa, na vida. E toda oportunidade que tem, eles ficam cutucando a pessoa. Isso mostra uma ferida na alma. E isso expõe a ferida da alma, para que todos vejam. Esse sentimento de que precisa ficar cutucando, de que precisa ficar toda hora, sabe, tocando naquilo, de alguma forma querendo envergonhar a pessoa, querendo... Querido, isso é uma maneira triste de reagir com as feridas da alma. O caminho prático para a libertação, primeiro, é identificar as feridas no coração. Ter coragem de olhar para trás e dar nome para a angústia, dar nome para as feridas. Não para reviver a dor, mas para trazer o oculto para cá, para a luz. Sabe, se você tem um comportamento que você percebe que é disfuncional, se você não consegue manter relações duradouras, se você é uma pessoa que você percebe que há ressentimentos na sua vida, há mágoas na sua vida, se existem áreas na sua vida que quando são tocadas, você sente que dói, você sente que você não consegue se controlar, se existe insegurança no seu coração, se você tem dificuldade em se sentir amado, tem dificuldade em se sentir amada, se por mais que as pessoas te elogiem, você não consegue receber esse elogio, sabe, essas várias situações. Você precisa olhar para trás, você precisa olhar para dentro, para a sua criança interior, e perguntar para essa criança: ei, o que aconteceu lá atrás que ainda te causa dor? O que aconteceu lá atrás que ainda te faz chorar? O que aconteceu lá atrás que ainda te faz se sentir tão menosprezado, tão inferior ao ponto de aceitar essas coisas? O que você viveu lá atrás que te faz ser uma pessoa tão agressiva, que te faz ser uma pessoa que faz questão de falar o mal, de apontar o mal, de viver o mal? O que te faz ser uma pessoa tão maldosa, tão maliciosa? Sabe, queridos, todas essas disfunções de comportamento, elas estão escondidas lá atrás, na criança, no que a criança sofreu lá atrás.
E a gente não tem que voltar atrás para reviver a dor, nós temos que voltar atrás para identificar o mal, para que a gente possa desarmar o poder do mal. Identificar os causadores. Eu identifico o mal que eu sofri e quem me causou aquilo, seja na infância, no ventre da mãe, por abusos. É crucial dar nome a quem causou a ferida. A cura, ela requer um alvo específico. Para que eu tenho que saber quem me fez o mal? Para eu cumprir o terceiro passo, para eu perdoar essa pessoa. Para eu liberar perdão. Queridos, eu confesso para vocês que ainda hoje em dia, existem momentos na vida, nos meus momentos de devocional, em que eu estou ali orando e eu lembro de alguma coisa que alguém me fez. E eu começo a perdoar aquela pessoa, muitas vezes debaixo de lágrimas. Eu começo a perdoar aquela pessoa. Porque eu sinto que o Senhor traz aquela lembrança para curar o William de hoje. Então, nós temos que identificar as feridas no coração, identificar quem causou essa ferida e perdoar. O perdão é uma decisão voluntária, um ato de obediência a Deus. Perdoar liberta a sua alma da prisão. Perdoar ajuda você, não ajuda o outro. Ajuda você. A pessoa que não perdoa, ela está carregando defuntos dentro dela. Cada ferida na alma, queridos, é um defunto que você está carregando. E eu vejo tantas pessoas carregando tantos defuntos, meu Deus. Tantas pessoas que o defunto, sabe, fede. Quando ela chega, a gente sente o cheiro da dor, o cheiro do sofrimento, a gente sente o cheiro do abuso, o cheiro do abandono, através das atitudes dela, porque ela continua carregando aqueles defuntos na alma dela. E nós precisamos perdoar para que esses defuntos possam ir embora e a gente abandone o fedor da dor. Porque a dor fede, queridos. Muitas vezes a gente é incapaz de perceber, porque a gente acha que isso é porque eu sou assim mesmo. Não é. É porque a alma está tão machucada, tão ferida. Jesus, ele sofreu a rejeição por nós. Jesus foi rejeitado no ventre da mãe dele, porque José pensou em abandonar Maria. Ele foi rejeitado quando era criança. Herodes mandou que as crianças fossem mortas. Ele foi rejeitado quando era criança. Ele foi rejeitado quando era adulto pelos líderes políticos, pelos religiosos, pela multidão. Ele foi traído e abandonado por aquele que o beijou, queridos. Jesus, ele sofreu a rejeição em todos os níveis que uma pessoa pode sofrer. Por quê? Porque ele sofreu por nós. Ele foi rejeitado por nós. Para que toda rejeição que nós sofremos, ou que nós venhamos a sofrer, nós possamos colocar na cruz de Cristo. Jesus viveu a maior angústia ao sentir a ausência do Pai. Lembra que ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Não existe rejeição que você e eu tenhamos sofrido que Cristo não sofreu também. Cristo foi abusado, ele foi traspassado, ele foi penetrado. Não existe abuso que você ou eu tenhamos sofrido que Cristo não tenha sofrido também, e todo abuso que Cristo sofreu foi para nos curar, foi para nos lavar. Porque se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá, Salmo 27. Mesmo que as figuras paternas terrenas falhem, a autoridade suprema sobre a sua vida é do Criador, é de Deus. Cristo nos perdoou e nos aceitou. Não somos mais órfãos espirituais. Deus supre de forma perfeita todas as carências
emocionais, envolvendo-nos, devolvendo-nos a posição de filhos legítimos e amados. Então, para concluir, Deus deseja tocar no lugar mais íntimo do seu ser. Ele atará cada ferida que o mundo tentou lançar sobre você, restaurando a sua verdadeira essência. Nenhum ente querido que falhou ou ofensor terá a palavra final sobre o seu destino. Ninguém precisa viver aprisionado ao passado. Hoje, o Pai Celestial recebe você com infinita ternura. Ele o aperta contra o seu coração, entregando afeto, restauração e amor condicional. Você está plenamente aceito diante de Deus. Toda rejeição é quebrada na cruz de Cristo. O Senhor ama você. Ele te recebe. Recebe esse amor do Senhor na sua vida. Recebe esse amor do Senhor. A lição 4, 7 colunas para um casal feliz. É o mesmo texto de Provérbios. A sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. O fundamento do nosso lar, se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. O casamento é uma edificação preciosa e resistente. Construído sobre a palavra de Deus, torna-se um lar indestrutível que abriga as futuras gerações. O casal deve ser unido de uma forma que eles formem uma liga, um material inquebrável. O casal, a aliança entre o casal, a parceria entre o casal, queridos, o casamento é a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Não tem nada mais poderoso do que o casamento. Um casal de joelhos tem poder de transformar tudo na vida deles, dos filhos, dos parentes. Por isso, o casal deve ser uma estrutura sólida, eles devem ser um só. Se o casal não for um só, eles não estão vivendo o projeto de Deus. Os objetivos dessa lição: levantar as 7 colunas fundamentais para um casamento inabalável, cultivar o amor genuíno como pilar central de uma união duradoura e compreender o privilégio de realizar a obra de Deus, primeiramente onde? Dentro de casa. Muitas pessoas querem pregar, querem ser missionários, querem ser isso, aquilo, mas dentro de casa não cuida nem da própria casa primeiro. Queridos, o castelo de prata, o casamento, assentada na rocha, é uma fortaleza assentada na rocha. Olha só, a rocha está com R maiúsculo, porque a rocha é o Senhor, sem fissuras, sem trincas, sem pontos quebrados, sem elos quebrados. Resiste aos ventos das provações e às tempestades da crise. É um refúgio de paz. Tem filhas como oliveiras e filhos como príncipes ao redor da mesa. O resultado direto disso é de uma forte e constante relação com Deus, um casamento firme, um casamento sólido, um casamento maciço, um casamento, sabe, consistente, um casamento onde você olha e vê uma estrutura realmente sólida. A presença, o Espírito Santo como um instrutor central que ilumina o palácio conjugal. O Espírito Santo deve ser o centro da nossa casa. A primeira coluna, eu vou correr um pouquinho por conta do tempo. A primeira coluna, o amor. É a estrutura central. Porém, o maior destes é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, né, o apóstolo Paulo vem listando os dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser entregue em favor dos outros, de nada seria. Ainda que eu doasse, que eu ajudasse, sem amor, eu nada seria. E aí permanece, então, a profecia, permanece, então, eu não me lembro o outro dom, e o amor. Ele fala, porém, o maior destes é o amor. Sem ele, as demais colunas desabam. São 7 colunas. Mas se não houver o amor,
As outras colunas não duram, queridos. Eu queria muito poder conversar com vocês mais sobre o amor. Eu queria muito poder conversar com vocês mais sobre o amor num outro momento, talvez na célula, aprofundar mais sobre o amor, conversar mais sobre 1 Coríntios 13. O Criador é o próprio amor. O amor não é um sentimento, queridos. As pessoas acham assim, eu não amo mais, porque não sente mais. O amor não é um sentimento. Deus é o amor. O amor não é um sentimento, não é uma emoção. Não é. É eterno, sem princípio nem fim, estabelecendo a verdadeira plenitude. O amor expressa-se em sacrifício e perdão. É o oxigênio que mantém a aliança indissolúvel até a eternidade. Segunda coluna, a amizade. O casal deve ser amigo. O casal tem que brincar, tem que conversar, tem que dialogar. Sabe, o casamento é um lugar legal, cara. Eu fico conversando com a Paula. Eu trabalho aqui, eu estou aqui agora, a Paula está aqui atrás de mim na mesa. Quando terminar aqui, a gente vai deitar juntos, ou então a gente vai lá comprar coisas hoje, vai sair para abastecer algumas coisas. E a gente passa 24 horas do dia, literalmente, juntos. E como isso é bom, meu Deus do céu. Como eu me alegro em poder passar 24 horas do meu dia do lado da minha melhor amiga. Do lado da pessoa que mais alegra o meu coração, do lado da pessoa que eu sei que é a pessoa na terra hoje que mais quer o meu bem. O casal tem que ser amigos. Amigo, amigo, amigo íntimo. Se o seu melhor amigo não é o seu marido, está errado. Se a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, o melhor amigo que você tem, se não for o seu cônjuge, meu Deus do céu, está errado. Está errado. O escudo da amizade, a transparência, um porto seguro forjado nos umbrais da glória, proteção, guarda os segredos valorosos no profundo do coração, o sustento, alimenta o espírito e faz da fé os degraus para o céu. A pirâmide das prioridades, né? Deus, família, igreja, trabalho. Eu vejo que as pessoas confundem, eu mesmo já confundi muito isso, eu já coloquei a igreja antes da família. Um grande erro que eu já cometi lá atrás. Colocar a igreja antes da família. Não confunda Deus com a igreja. Não confunda Deus com a igreja. Primeiro vem o Senhor, depois vem você e a sua família. Depois vem a igreja. Depois vem o trabalho. Muitas pessoas colocam o trabalho antes da família, antes de Deus. Muitas pessoas, o trabalho é o primeiro, é o Deus deles. Muitas pessoas falam que Deus é o primeiro, mas é mentira. Fala que a família mas é mentira. Fala que a igreja, mas é mentira. Queridos, 99% das pessoas hoje, o trabalho, o dinheiro é o Deus delas. A pirâmide certa da prioridade é essa. Deus, você e sua família, a igreja e o trabalho. Terceira coluna da família. Terceira coluna, o respeito. O marido, ele tem que respeitar a esposa. Marido, amai vossa esposa. O perigo mora quando o homem age com desamor. Esposa, respeite o marido. O perigo mora quando a mulher age com desrespeito, com crítica, com desdém, com piadinha. Tanto o marido quanto a esposa. Piadinha, sarcasmo. Sarcasmo, eu lembro de não lembro se era nos Simpsons ou foi um lugar muito antigo, que tinha uma frase que eu era criança e eu gravei, que fala assim, o sarcasmo é a forma dos idiotas conversarem. Sarcasmo é quando você fala uma coisa querendo inferiorizar a pessoa, mas você fala com um tom como se fosse sério, querendo diminuir o outro. O antídoto divino para o desrespeito, viver a palavra. O amor incondicional é a liga que mantém o respeito intacto. Quarta coluna, transparência. Ora, um e outro estavam, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Nenhuma área pode ficar oculta no casal. Os corações devem ser puros, retorno à inocência original do Éden. Não pode ter segredo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti. A intimidade deve ser blindada, a sexualidade prospera apenas onde a alma está despida de mentiras e influências mundanas. O casal deve ser transparente no sentido de que não tem o que esconder, não tem o que ocultar. Você vive uma vida tão alinhada que não tem o que esconder da sua esposa, não tem o que ocultar do marido. É essa transparência que se espera. A comunicação, porque a boca fala do que está cheio o coração. Palavras temperadas com sal constroem o lar. Nós devemos melhorar a nossa comunicação. Responda para você uma coisa. Quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa, que você elogiou seu marido? Quando foi a última vez que você abraçou e falou assim: obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa na minha vida? E aí você que é marido pode pensar assim: rapaz, minha esposa nunca fez isso comigo, não. Talvez você está precisando melhorar algumas coisas desses pilares. Você, esposa, pode pensar assim: nossa, meu marido nunca falou isso, não. Talvez você está precisando melhorar algumas coisas desses pilares. Uma coisa muito importante é esse pilar da comunicação. Sabe, princípios do bom ouvinte aqui, dá valor, eu queria falar mais sobre isso também. Dá valor e atenção genuína, manter o contato visual focado quando a pessoa está conversando com você, quando sua esposa, seu marido, seus filhos vêm conversar com você. Eliminar impaciência e irritação. Fala com calma, fala com paciência. Fala com carinho. Opinar sabiamente no tempo certo. Você vai dar uma opinião, a sua opinião não tem que menosprezar a pessoa, não tem que diminuir a pessoa. Sabe aquela coisa assim? Eu falei que isso ia acontecer, eu falei. Essa é a pior frase que um marido, uma esposa pode falar. É a frase: eu falei, eu te avisei. É a pior frase. Não resolve nada, o mal já aconteceu. Isso não resolve nada. Fazer perguntas que demonstrem interesse. Sabe, queridos, a comunicação é um pilar muito importante no casamento. A colaboração. Melhor é serem dois do que um. Cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O casamento não é uma competição, mas a maior expressão de parceria terrena. Para que ninguém seja esmagado pelo peso da vida, o trabalho em equipe deve atuar em 3 áreas cruciais. A área doméstica, onde a empatia deve ser colocada em prática, colocar-se no lugar do outro para aliviar as tensões naturais do cotidiano. A doméstica é dentro de casa. Se coloca no lugar da esposa, marido. Se coloca no lugar do marido, esposa. Tenha empatia pela dor do outro. Tenha empatia pelo cansaço do outro. Tenha empatia, sabe? Pelo o problema do outro. Para você pode ser nada. Mas se é problema para o outro, é problema para você. Tenha empatia. Gestão conjunta dentro de casa, organização não é favor, é responsabilidade mútua de edificação do lar, de edificação da casa. Se você não arruma, então não bagunça. Ajuda a organizar. Observar os detalhes que fazem o outro feliz. Servir em casa transforma o ambiente em um pedaço do céu. Então, primeira área de colaboração, área doméstica. Segunda área, área financeira. Fidelidade e visão conjunta. Não existe meu e seu, meu dinheiro, seu dinheiro, minhas contas, minha dívida. Não, não existe isso. Não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. O dinheiro é um recurso familiar unificado. E o homem deve privilegiar a mulher quanto ao dinheiro. O homem deve privilegiar a mulher quanto ao dinheiro. A blindagem do coração. O casal deve prosperar sem permitir que a avareza ou o egoísmo entrem na relação. Quando o dinheiro é seu,
a avareza, o egoísmo vai dominar o seu casamento. Porque a mulher vai comprar alguma coisa, mas o dinheiro é seu. Aí ela não pode comprar, porque ela não tem dinheiro. Aí ela não pode comprar, porque o homem é egoísta, o dinheiro é dele. O homem não pode comprar, porque a mulher é egoísta, o dinheiro é dela. Aí, se o homem não tem o dinheiro dele, a mulher que é egoísta e tem o dinheiro dela, não pode ajudar na casa. Vocês percebem como essa divisão financeira dentro de casa é um demônio que opera dentro da casa? O dinheiro é dos dois. O homem, se é o homem que vai matar o leão e a mulher fica em casa cuidando da cria, os dois estão trabalhando. Os dois devem ter dinheiro. O homem deve separar parte do dinheiro para a mulher, porque os dois estão cuidando, cada um numa área. Se o homem sai para matar o leão, é o homem da caverna, né? Ele sai da caverna para enfrentar o mundo lá fora. A mulher fica dentro da caverna, protegendo da cria. Aí o homem que trabalha, só que o que o homem fala? O dinheiro é meu, eu que estou trabalhando. Não, porque ela também está trabalhando em casa. O dinheiro é dos dois. E se os dois saem para trabalhar, o dinheiro é dos dois. O homem pega o ganho dele, a mulher pega o ganho dela, unifica numa conta, paga as despesas da família. Não é despesa da mulher e do homem, é despesa da família. O dinheiro é dos dois. Fidelidade divina, acordo pleno na devolução dos dízimos e ofertas. Deus é o único provedor fiel. Terceira área de colaboração, na área ministerial. Paixão compartilhada, o amor profundo pelas vidas une o casal no cuidado das células. Se o marido já tomou-se por compaixão pelas almas e a mulher não, a mulher vai atrapalhar o marido. Por isso a mulher tem que ter compaixão. Os dois têm que andar juntos. Os dois têm que caminhar juntos. Um tem que puxar o outro. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É o homem, a mulher e o Espírito Santo. A liderança de um deve servir de combustível para o envolvimento total do outro. Vou dar um exemplo nosso. Eu estava organizando um evento para os homens sexta-feira, mó de boa. Quando eu vi o evento que a Paula e a Cláudia organizaram, eu falei, meu Deus do céu, estou com vergonha do que eu estava querendo fazer. Eu estou com vergonha, estou comprando um mundaréu de coisa para fazer um banquete para os homens. Os homens vão se sentir reis sexta-feira. Por quê? Porque a Paula e a Cláudia criaram uma estrutura que as mulheres se sentiram rainhas. Como que eu posso fazer uma coisa menor? Então, olha só, a liderança dela me inspirou e me colocou num arrojo tão grande que eu estou em cima do laço para organizar esse negócio, mas vai ficar um negócio tremendamente lindo, nobre, nobreza. Propósito maior, a satisfação familiar atinge o ápice ao cumprir o chamado pré-determinado por Deus. Põe uma coisa no seu coração. Nada na terra vai satisfazer mais o seu coração do que cumprir o chamado de Deus. Nada. 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 Esquece, esquece. Nada na terra tem o poder de te realizar do que você ser quem você foi criado para ser, fazer o que você foi criado para fazer. E o casal, um só espírito, transformar lutas terrenas em grandes galardões diante de Deus. A 7ª e última coluna, guiados pelo Espírito Santo, selo divino sobre a família. O Espírito Santo, ele assiste, dá assistência em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, ele é o melhor conselheiro. Ele traz graça sobrenatural para vencer as crises. Exige renúncia dos desejos egoístas, para que a vontade do Senhor governe. O Espírito Santo, ele é simples. Ele é simples no sentido de que, imagine só Deus, meu Deus, imagine só Deus abrir mão do céu, abrir mão do reino, abrir mão do lugar de onde ele é de fato de verdade,
para ficar aqui na terra entre nós. Meu Deus. Você teria coragem de abandonar sua vida hoje para ir morar numa favela, cuidando dos favelados que te rejeitam, que te abandonam? Você teria coragem? Você teria coragem, de verdade, de abandonar sua família, abandonar sua casa, abandonar seu emprego, seu trabalho, abandonar seu conforto, para ir lá para a África, lá? Você teria coragem? O Clamor pelas Nações vai fazer agora uma missão, uma expedição missionária para a África. Eu pensei, rapaz, eu vou para esse negócio. Na hora eu pensei, rapaz, eu não vou, não. Sabe, queridos, o Espírito Santo fez isso, ele abriu mão da casa dele para estar nessa favela. O mundo aqui, queridos, é uma favela. É um lugar de egoísmo, é um lugar de podridão. E o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele é simples. Ele é caridoso. O Espírito Santo, ele é bondoso. E só que ele é exigente, porque ele não aceita que o seu coração e a sua vida tenham espaço para ele e tenham espaço para outras coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Nenhuma das outras 6 colunas fica de pé sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele todos os dias, diariamente. Não é só no culto, não é só na célula, é todo dia. Fortalecendo, então, essa edificação que é o casamento, que é a família. A ajuda de Deus é indispensável para a vida matrimonial. Aplique essas diretrizes diárias. Primeiro degrau, intimidade extrema, física, emocional e espiritual do casal. Intimidade do casal. Amizade genuína, lealdade, perdão absoluto. Casal tem que ser uma parceria muito forte. Muito forte, muito forte. O casal, eu estou assistindo os filmes da Marvel com o Samuel, o casal tem que ser igual o Capitão América e o escudo dele. Sabe? Para o Capitão América, a única coisa que protege ele é o escudo. Para o escudo, a única coisa que mantém ele em pé é o Capitão América. É o casal. O casal tem que ser unido, tem que ser amigo. Amigo, amigo, amigo. Ao ponto que o marido fica constrangido em falar qualquer coisa da esposa e a esposa fica constrangida em falar qualquer coisa do marido, porque eles são amigos. Tem que ter tempo de qualidade, o casal. Tem que honrar um ao outro. Tratar o cônjuge como o rei ou como a rainha. Tem que ter comunhão com Deus, relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Terminamos. Pai, obrigado, Senhor. Meu Deus, esse módulo está sendo o melhor para mim, meu Deus. Como eu estou aprendendo, Pai. Meu Deus, como eu estou aprendendo, Senhor. Pai, nos ensina, nos ajuda. Meu Deus do céu, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, como eu amo o Senhor, Pai. Como eu amo o Senhor, meu Deus. Como eu te amo, meu Deus. Pai, vai à casa de cada um dos queridos que está aqui com a gente, Pai, assistindo isso, participando. Pai, enche o coração desse filho, dessa filha, enche. Espírito Santo, oh Espírito Santo, enche o nosso coração, enche a nossa vida, Senhor. Enche a nossa vida, meu Deus. Enche o nosso dia de alegria, de amor, de graça. Transborda, Senhor, a nossa vida. Transborda a nossa casa hoje. Transborda na nossa casa, no nosso trabalho, a tua graça, o teu amor, Pai. Pai, nós nos rendemos a Ti hoje, Senhor. Incendeia o nosso coração por Ti hoje, Senhor.
Incendeia, Pai, incendeia. Se tiver entre nós alguém frio, alguém morno, Senhor, incendeia o nosso coração por Ti hoje, meu Deus. Incendeia o nosso coração por Ti, Senhor. Incendeia, meu Deus. Por Ti. Incendeia o nosso coração. Muda a nossa vida hoje. Muda a nossa história hoje, Pai. Aviva-nos hoje na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Aviva-nos hoje, Senhor. Aviva-nos hoje, Senhor. Eis-nos aqui hoje. Eis-nos aqui hoje, Pai. Pai, abençoa o nosso dia. Nós consagramos a Ti. Colocamos diante do Senhor o nosso dia. Oh, Deus, vai na nossa frente, Pai, trazendo livramento, trazendo libertação. Pai, traz hoje o pão de hoje, o pão de hoje, dá-nos hoje. Dá-nos o pão de hoje, a provisão de hoje. Dá-nos a provisão de hoje. Perdoa os nossos pecados hoje. Perdoa, Pai, os nossos pecados hoje. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal que está fora de nós e do mal que está dentro de nós. Livra-nos do mal hoje, Senhor. Faz a Tua vontade na nossa vida hoje, como o Senhor vive e faz aí no céu, que seja feito aqui na terra hoje. Santifica o Teu nome na nossa vida hoje. Santifica o Teu nome. Manifesta, Senhor, a Tua presença sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia. Que Deus guarde seu dia, prospere o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus.